Então eu queria, com isso, vamos passar o segundo vídeo de inquirição direta. Olá, eu sou Flávia Bittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Essa é uma série de vídeos promovida em parceria pelo SEBAR, o CBMA e o curso prático de advocacia da OAB Rio, que tem como objetivo apresentar como se desenvolve uma audiência de instrução em arbitragem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a inquirição direta de testemunhas. Como vocês verão nesse vídeo, existem técnicas de inquirição de testemunhas que devem ser aprendidas e utilizadas pelos advogados e que consistem na forma pela qual as perguntas são dirigidas às testemunhas. A prova testemunhal é o ponto alto da audiência. É ali que o advogado contextualiza e destaca os fatos mais importantes. O advogado é a figura central na inquirição de testemunhas. É ele quem dirige as perguntas e, com isso, enfatiza as questões que reputa relevantes. Existem 3 tipos de inquirição de testemunha que costumam acontecer da seguinte forma. Inicia-se com o testemunho direto, quando a parte inquire a testemunha que ela mesma indicou. Na sequência, realiza-se o testemunho indireto, ou inquirição cruzada, quando o advogado do outro lado faz perguntas à testemunha. Ao final, são realizadas as reperguntas, algo como uma réplica, realizada pelo advogado que indicou a testemunha, cuja finalidade é esclarecer pontos que repute necessários após a inquirição cruzada. Na inquirição direta, o advogado faz perguntas à testemunha que ele mesmo indicou. É a chamada testemunha amigável. A técnica recomenda que as perguntas sejam abertas. Perguntas abertas são aquelas que deixam a testemunha falar longamente sobre o assunto. A sua finalidade consiste em contar a história sob a perspectiva da parte, cumprir o ônus da prova e jogar luz sobre os documentos relevantes. São perguntas como: você poderia me esclarecer? Você poderia falar a respeito? Me diga sobre. Veja o exemplo. Neste caso fictício, quem será inquirida pelo advogado da parte requerente é uma ex-funcionária da empresa. Ela alega que os preços do contrato em questão não poderiam variar e que o contrato possui um preço fechado. Observem como as perguntas são amplas e como a testemunha possui espaço para dissertar sobre os temas relativos à negociação do contrato. Bom dia, senhora Carolina. A senhora poderia nos explicar um pouco o contexto que se deu à negociação desse contrato? Bom dia. É um contrato de fornecimento de madeira para a construção de um prédio. O fornecimento de madeiras é apenas um dos serviços a serem entregues na obra, que, como todo mundo sabe, é muito dinâmica. Entendi. Nessas negociações, algo foi discutido acerca do preço do fornecimento da madeira? Sim, como eu estava dizendo, obras são muito dinâmicas, mas é essencial que os custos sejam estáveis e previsíveis. Nas nossas negociações, a gente sempre faz com que os preços eles sejam imutáveis. Inclusive, muitas vezes, quando a gente aceita preços mais altos, para que não haja posterior variação. Então, a negociação teve como premissa de que o preço seria fixo, de que não haveria alteração. Sim, exatamente. Preço fixo é essencial para a viabilidade do contrato. Entendi. Obrigada. Viram como o advogado fez perguntas amplas? Ele iniciou tratando do contexto, depois passou a falar do preço e então fez a testemunha afirmar que o preço seria fixo. Ele sabia o que queria e confiava que a testemunha falaria o mesmo. As melhores práticas em inquirição direta de testemunhas recomendam 5 ações que devem ser evitadas e 5 ações que devem ser realizadas pelo advogado neste tipo de inquirição. São elas: não deve ser feito. Não deixe a testemunha soar artificial. Não faça perguntas demais sobre a história. Não faça perguntas cuja resposta você desconheça. Não ponha palavras na boca da testemunha. E não deixe a testemunha memorizar as suas respostas. Deve ser feito. Entreviste a testemunha. Diga à testemunha para falar a verdade. Faça uma inquirição cruzada simulada para descobrir as inconsistências e mentiras. Abra a mão da testemunha se não confiar nela. Na audiência, faça perguntas abertas. Esse foi o vídeo sobre inquirição direta de testemunhas. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página. A inquirição de testemunha tem 3 elementos quando você inquire testemunha. O primeiro elemento é a inquirição direta, quando a parte que nomeou pergunta. O segundo é a inquirição cruzada, é o cross-examination, a parte mais divertida, quando você bate na testemunha da outra parte. E aí, normalmente, você tem repergunta, que é o seguinte: depois do cross-examination, os árbitros deixam você fazer perguntas sobre o cross-examination da sua testemunha. São 3 pontos muito diferentes uns dos outros. Mostra
a inquirição direta. Quer dizer, a inquirição direta começa justamente pela escolha das testemunhas, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: para que serve uma testemunha? A testemunha serve para três elementos. Primeiro, contar a história sobre a perspectiva da parte. É o que eu estava falando. Tem sempre um storytelling. Dizendo, foi lá, tinha um contrato, o sujeito não cumpriu com a entrega da madeira, o sujeito sumiu, aí depois que veio a proibição, ele apareceu alegando o fato príncipe. Você precisa, vamos dizer que as petições são a versão escrita, são um livro. A inquirição direta é a peça de teatro. Logicamente, você tem um impacto muito grande, porque, da mesma maneira que... Por que você tem aulas presenciais e não tem apenas para vocês lerem livros? Porque quando você tem essa interação humana, o impacto é muito maior. Quando você coloca nome para as pessoas, você sente quais são as pessoas e vê as pessoas contando a história, o impacto persuasivo é muito maior. Então, quando você escolhe as testemunhas, é importante você escolher testemunhas que vão contar a história e você rechear de personagens esse livro que você escreveu. Então é importante nessa seleção você colocar pessoas que passam credibilidade, pessoas que passam empatia, né? Eu estava numa audiência pouco tempo atrás que o advogado disse: olha, eu perdi a audiência porque minha testemunha, que era o chefe da empresa, era um sujeito extremamente arrogante. E era mesmo assim. Tudo que ele respondeu era correto, mas o sujeito, eu estava pedindo uma coisa de obra, eu estava pedindo um reajuste de obra, o sujeito, de uma arrogância, de uma agressividade, chegou num certo ponto que ele começou a fazer perguntas para mim. A advogada, eu perdi por aquilo, porque assim, ninguém tem empatia por aquele sujeito. Então o meu cliente virou, na contação da história, o meu cliente é a vítima de um contratante maluco. Ao mesmo tempo, quando você traz uma testemunha que é um sujeito simpático, um sujeito humilde, você cria uma empatia, né? Pessoas claramente incompetentes, você mostra... você não pode trazer uma pessoa que não pareça ser muito boa, porque o árbitro olhando, olha, deu errado porque olha esse sujeito ali. Então tem esse jogo de xadrez de você escolher pessoas que vão contar a história e pessoas que sejam personagens que criem empatia. O segundo elemento, que é talvez o mais importante, é cumprir com o ônus da prova, né? Você faz uma lista do que você precisa para ganhar o caso, seja para cumprir seu ônus da prova como autor, seja para rebater os argumentos do outro lado, e você tem que colocar pessoas. Isso parece básico, mas muitas vezes eu vejo sentenças dizendo, o árbitro falando, o argumento é até razoável, mas não houve provas. É super importante, quando não existe prova documental, tentar achar a pessoa. Se você não achar a pessoa, se você não cumprir o ônus da prova, você vai perder. Isso é óbvio para a gente, advogado, mas às vezes não é óbvio para o cliente. O cliente diz, eu tenho direito. Eu disse, mas não adianta você ter o direito. Se não está escrito em nenhum documento, você tem que achar alguém para explicar o que aconteceu. Isso é extremamente importante. Às vezes o advogado é o chato que vai tentar fazer a investigação para achar alguém que vai cumprir com aquele ônus da prova. Às vezes até contra a resistência do próprio cliente que acha que tem o direito, mas não tem a noção que precisa suprir isso através do ônus probatório para a prova testemunhal. Terceiro lugar, jogar luz sobre os documentos relevantes. Você vai dizer, mas Joaquim, peraí, aquele velho Procardo que se já tem prova documental, você não precisa de prova testemunhal. Que é o contrário de outros países. Por exemplo, na Inglaterra eles dizem que o sol não levanta se não tiver uma testemunha dizendo que ele se levantou, né?
Se você for pegar o direito inglês, as coisas mais bizarras. Você pegar uma audiência na Inglaterra, eles pegam o documento, você confirma que o documento está escrito assim? Eles perguntam isso para o testemunho, dizem, peraí, eu sei ler, o documento está dizendo isso. No direito brasileiro é o contrário, né? Mas o que acontece é o seguinte, esse terceiro não é o ponto nodal, mas ele serve como o famoso plus a mais. Quando você tem um documento muito bom, você botar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai falar do documento, vai contar como é que o documento foi feito. Então você está dizendo, se a gente pensar como audiência, como teatro, você vai ter todo um ato sobre algo que é positivo para você, se você colocar a pessoa ligada a um documento que lhe é favorável. Uma quitação, uma confissão. Você não vai fazer diretamente, é a malandragem do advogado, você não vai chamar a pessoa para confirmar o documento que a gente não está na Inglaterra. Mas você vai estrategicamente colocar aquela pessoa ali, porque aquela pessoa joga um facho de luz em cima do documento que lhe é favorável. E aí é o seguinte, como é que é o planejamento da inquirição direta da testemunha? Primeiro, como é que você faz, acho que isso é importante discutir, como é que eu faço as perguntas para a testemunha depois que eu seleciono? Cada advogado tem sua técnica, mas como é que é a minha técnica? Eu não sei como é que vocês fazem. Mas primeiro, eu converso com a testemunha sobre o caso. Deixo uma conversa longa ali, sem fazer perguntas. Tem advogado que faz perguntas para a testemunha. Eu gosto de deixar rolar. Por que eu gosto de deixar rolar? Porque eu quero alguma coisa verdadeira, né? A testemunha, como é simpática à parte, se você começar a fazer perguntas, ela vai tender a te responder o que você quer ouvir. E aí você não sabe se ela está falando a verdade ou não. Então, o que eu normalmente faço é ter uma conversa aberta, um cafezinho com a testemunha, que eu conta a sua versão da história, ela conta a versão da história. Aí, através daquilo, eu vou depurando para saber quais as perguntas que eu preciso fazer para ela chegar para ela contar a história. Eu vou fazer de trás para frente. Então, através do que a testemunha falou, eu faço as perguntas. Aí depois eu me reúno depois com a testemunha, e aí eu faço as perguntas e vejo como ela respondeu. E aí eu vou mudando as perguntas, por isso que é importante você fazer no mínimo umas 3 reuniões com a testemunha, para ir melhorando as perguntas de acordo com o que ela responde. Uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem é mandar as perguntas para a testemunha. Por quê? Porque a testemunha vai decorar a resposta e vai soar artificial. Vai anotar. Vai dizer, peraí. Ou então vai dizer, peraí, fulano, aquela pergunta aí que você não fez. Não tem nada de errado, eticamente, que acho que é uma das perguntas, o advogado se reunir com a testemunha. Pelo contrário, os atos experientes esperam que você se reúne para a testemunha. Porque se você não se reunir com a testemunha, e muitas vezes eu vejo advogados que não conhecem a arbitragem, eles não conhecem nada, chama a testemunha e não se reúne com ela, o advogado pergunta A, a testemunha pergunta B, e aquilo é uma perda de tempo. Então os árbitros vão esperar que você se reúne com a testemunha, não para direcionar a testemunha, mas sim para fazer as perguntas corretas, as perguntas relevantes. Então, normalmente, se resumindo, eu tenho umas 3 ou 4 reuniões com a testemunha. Primeiro uma conversa solta, através da conversa solta eu faço uma série de perguntas, aí vou me reunindo para melhorar as perguntas. Nunca passo as perguntas para a testemunha para não soar artificial. Uma coisa que eu faço é gravar, nas últimas entrevistas, eu gravo as testemunhas. Porque eu já tive umas 2 vezes que a testemunha falou alguma coisa para mim e quando chegou em audiência falou alguma coisa diferente. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu disse, eu vou começar a gravar porque eu posso ser questionado, por que você chamou o fulano como testemunha se ele depois contra a gente?
E aí me foi muito útil, que isso aconteceu de novo uma outra vez, isso vai acontecer na vida de vocês. E aí eu cheguei pro cliente... Esse é o seguro. Aí eu cheguei pro cliente, olha, ele falou para mim A e chegou na audiência e disse B, mas eu não tenho como controlar a testemunha. Pelo menos eu tenho esse seguro, que eu não sou maluco, que eu não chamei para testemunhar alguém que vai falar mal da empresa do meu caso. Né? É importante, na testemunha direta, na inquirição direta, deixar a testemunha falar. E aí tem a diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas. O que é isso? As perguntas abertas são aquelas que você pede para a pessoa expor o caso. As perguntas fechadas são as perguntas que são difíceis de fazer uma resposta diferente ao que você perguntou. Na inquirição direta é importante que você faça perguntas abertas. Por quê? Porque essa testemunha que você vai chamar normalmente vai depor a seu favor. Ela tem que passar credibilidade. Se você faz pergunta fechada, ela vai dizer, poxa, o advogado está direcionando o que a testemunha está dizendo. Então você tem que ser intervenção mínima. Você faz, como é que foi? Me conta, fala sobre isso e deixar a testemunha falar. Se você fecha muito, vai ficar muito artificial, porque vai ficar parecendo que você está colocando coisas na boca da testemunha. O que eu faço? Eu faço um bullet point com os itens da história que eu quero que a testemunha fale sobre as questões. Quer dizer, para a testemunha aberta, eu não faço 50 mil perguntas. Eu faço bullet points, eu quero que me conta como é que foi negociado o contrato, como é que foi o dia do fechamento, me conta depois, os e-mails que trocaram, o sujeito cobrou ou não cobrou, mas assim, em bullet points da historinha, e eu negrito os pontos que são super importantes, porque se a testemunha passar daquilo, eu volto dizendo, mas não aconteceu uma reunião ali? Mas sempre na ideia de intervenção mínima para passar credibilidade. O que é muito importante no testemunho direto? Em primeiro lugar, não deixa a testemunha só artificial, por isso você tem que deixar aberto. A testemunha já vai sofrer um ataque de credibilidade. Você tem que dizer que ela está falando aquilo porque ela quer. 2, você não pode fazer pergunta demais. Porque se você fizer pergunta demais, vai parecer que você de alguma maneira está induzindo. Quer dizer, faz perguntas para que a testemunha fale. Agora, às vezes tem testemunho que é complicado, né? Tem sujeito que você pergunta, conta como é que foi a negociação do contrato, ele pergunta, foi boa. Parece filho adolescente, né? Tem testemunho que tem crise de filho adolescente. E aí você tem que dizer, mas você não começou a negociar em agosto esse contrato? Aí você é obrigado a fazer pergunta fechada para ver se o sujeito vai e fala. Tem sujeito que se entrevista N vezes e bate uma timidez e você tem que desatolar o carro, né? Não faça pergunta, nunca faça uma pergunta que você não saiba a resposta. Então, por isso que você entrevista, você tem que perguntar. Você tem que imaginar tudo com aquela testemunha, tudo que pode acontecer, porque se você... Esse é o capital, porque você pode jogar tudo por alto. Você pode fazer sempre a pergunta que ele não saiba a resposta pode ser muito negativa para você. Não põe palavra na boca da testemunha, quer dizer, é péssimo isso quando a testemunha... Porque o que acontece? Como você não tem controle sobre a testemunha, muitas vezes ela vai falar alguma coisa que não é 100% bom para você. Só que no fundo é ótimo. Porque se a testemunha sai do trilho e fala uma coisa ruinzinha, ela está passando credibilidade. A pior coisa que o advogado pode fazer é tentar consertar. Porque se a testemunha vai e conserta, não dá, então é ensaiado. Então, se a testemunha de vez em quando sai um pouquinho dos trilhos, é bom para a credibilidade. E é importante que a testemunha não pareça memorizadinha, né? E o que é importante você fazer na inquirição direta? Entrevistar a testemunha. Então não há problema ético em entrevistar a testemunha. Grave a entrevista.
Diga testemunha para falar a verdade, por pior que seja a verdade. É muito importante esse ponto da verdade, porque testemunha mente. Isso é uma questão cultural no Brasil. E mente, mesmo você pedindo para falar a verdade. Então você tem que fazer quase uma lavagem mental, dizendo não é para mentir, é para você falar a verdade. Como é que você beneficia? Você beneficia, a gente vai ver aqui, contextualizando. O ataque não é o ataque de você colocar a palavra a testemunha não tem. Cada um tem direito cada um tem seu direito, mas ninguém tem seus fatos, né? Quer dizer, os fatos são os fatos. A questão é que você tem que contrapor um fato negativo a um fato positivo. Você não pode negar um fato, entendeu? Esse é o problema da testemunha, que ela tenta ajudar, ao invés de jogando luz ao fato positivo, ela tenta mudar o fato, aí ela perde a credibilidade. Vou fazer uma pergunta de ordem prática. Eu sei que a aula é prática, mas assim, a gente tem uma preocupação de procurar treinar testemunha, né? Sim, sim. E esse não passa as perguntas que você vai fazer, não passa, porque senão ela vai decorar e tal, se eventualmente esquecer, se é ruim e tal, etc. Mas em geral, aqui eu estou com os colegas que podem ser de testemunha, algumas arbitragens também. Eu passaria as perguntas. Vou te perguntar isso e aquilo, mas não se preocupa em decorar e tal. Não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu faço as perguntas para ele, as mesmas perguntas 10 vezes. Entendeu? Até ele perceber que eu vou perguntar aquilo. Eu não passo por e-mail. Eu repasso as perguntas, eu não passo, mas eu repasso as perguntas. Eu faço a mesma pergunta 10 vezes. Se o sujeito não for completamente estúpido, ele vai perceber que eu vou perguntar aquilo. Entendi. No treinamento. No treinamento. E uma coisa também... Briefing, né? Hã? Fazendo briefing. Né? Fazendo briefing, dizendo, eu vou fazer as mesmas perguntas, eu passo uma vez, eu passo de novo, eu passo uma terceira vez, as mesmas perguntas, porque é aquela coisa, até cansar. Até ele porque tem isso, né? É a coisa do cérebro, né? Do cérebro reptiliano, né? Até que ele responda automaticamente sobre aquilo. Eu passo. O que eu não, e aí uma questão prática você pode perguntar. E se a testemunha chega e dá uma resposta ruim? Já que é uma coisa prática, sobre determinado ponto. Aí, às vezes, que eu faço é discutir o ponto com a testemunha, dizendo, mas espera aí, não seria isso? Não tem esse lado bom? Quer dizer, isso é super importante. Você não corrige o fato, mas você joga um outro fato que neutraliza. Então, quando a testemunha vai e te responde uma coisa negativa, em seguida você faz uma pergunta de um ponto positivo. Você repete isso tantas vezes que o cérebro reptiliano da testemunha já vai juntar o fato ruim ao fato bom. E aí, se Deus quiser, quando perguntam o fato ruim para a testemunha, ele se lembra do bom e fala os dois juntos, né? Então, essa entrevista de testemunha, de certa forma, é algo que demanda muito, porque é um brainwashing da testemunha. Não que você vá colocar a palavra na boca da testemunha, mas você vai implantando. Aliás, tem umas coisas super interessantes. Vocês viram tem aquele livro Subliminar, você lembra esse livro? Então, aquele livro fala sobre algumas coisas da mente, inclusive, quem lê aquele livro não acredita muito em entrevista de testemunha. Porque uma coisa que fala é o seguinte, esse livro fala que o cérebro humano é um livro de um neurologista que fala sobre como funciona o cérebro humano. Uma coisa que ele fala é que a gente acha que a memória é como se fosse uma gravação de vídeo. A memória é muito mais imprecisa. Então tem certas coisas que você vai dizer, Freud dizia que você não se lembra porque você ficou traumatizado. Não, tem ele está no seu subconsciente. Não, tem certas coisas que você esquece mesmo. Certas coisas, o nosso cérebro às vezes é um HD com defeito.
Tem coisas que você esquece, não é porque você ficou traumatizado, não é problema com a mãe e com o pai, é porque você esqueceu mesmo. Porque memória é seletiva, né? Às vezes você esquece mesmo. E aí eles têm um exercício interessantíssimo que foi feito numa universidade, que é o seguinte: eles chegaram para 100 pessoas, você lembra desse negócio do balão? Eles chegaram para 100 pessoas para perguntar qual foi a coisa mais bacana que você fez quando era criança. E eles combinaram com a mãe dessas 100 pessoas, dizendo: você se lembra quando a gente andou de balão quando você tinha 4 anos? Eles nunca andaram de balão, isso é uma memória plantada. Assim, a maioria das pessoas, quando perguntaram no dia seguinte, não só falava do balão, mas descrevia detalhes de uma coisa de uma viagem de balão que ela nunca fez. Então, a testemunha, como é isso? Você tem que plantar memórias na cabeça da testemunha. Eu lembro que no livro ele fala que você não tem o quadro, então você cria o quadro. Você cria a história. Então, não necessariamente aquela história é verdadeira, é a história que você criou para completar os vazios, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Então, é importante. Primeiro, você não pode acreditar tanto na memória. E segundo, nossa função é plantar memórias, né? Ela testemunha. Mas ela falando a verdade, mas as memórias têm que ser verdadeiras. As memórias têm que ser verdadeiras, porque não se fossem memórias verdadeiras. Mas se são plantadas, não podem ser verdadeiras, ele tem que acreditar que é verdadeira, então. Tem que acreditar que ele tem que ser consistente, né? Mas essa é a coisa, você, pela repetição, por isso que o processo de audiência é um processo muito desgastante, porque para a inquirição de testemunha funcionar, você tem que ter várias vezes com testemunhas, vários dias, até aquela testemunha lembrando com as memórias corretas e tá sabendo responder, né? E tá segura, né? E por isso também é importante fazer o cross-examination simulado, porque as testemunhas, quando a gente vai entrar na questão do cross-examination, a testemunha depõe mal quando ela é surpreendida pela pergunta. Por pior que seja a pergunta, se você faz com ela sob pressão, depois analisa, conversa, aí depois você faz de novo sob pressão, conversa, no momento que acontece, ela antecipa o estresse. E no momento que aquela pergunta é feita na vida real, por isso que eu digo, os clientes saem dizendo: o advogado da outra parte é menos brabo que o do senhor. Porque ela já, não é que seja menos brabo, no fundo, na maioria das vezes, é até mais grosseiro. Mas a testemunha já está acostumada, então ela não se sente agredida. Então, ao invés de fazer uma reação emocional, ela faz uma reação lógica. Ela, logicamente, tem que falar a verdade, reconhecer o fato, mas também ela consegue contextualizar o fato, né? Vocês já viram em várias culturas, como na common law, você substitui a declaração de testemunha por declarações escritas, né? Eu, por exemplo, sou muito favorável à declaração escrita, porque eu acho que ela facilita muito a inquirição cruzada. A grande diferença, a grande dificuldade, a coisa mais difícil que existe é a inquirição cruzada. E ela é muito difícil porque você não sabe o que a testemunha vai falar. Então, eu considero muito bom quando você tem declarações escritas, substituindo a inquirição direta. A declaração escrita, o advogado pode escrever. Muita gente não gosta de declaração escrita porque diz o seguinte: a declaração escrita é escrita pelo advogado, não é escrita pelo testemunho. Sim. Aí que tá. Tudo bem, mas é a declaração da testemunha. Quem está mentindo... Você tem dois pontos ali. Uma crítica o advogado escreve, não é a testemunha que escreve. Então, o tom sempre é meio legalês. Ok, mas também, se você deixar a testemunha falar, ela não vai ter a forma, né? Ela vai falar sobre coisas que não são relevantes. E aí é o seguinte, a declaração do testemunha tem que refletir a opinião, que é o segundo ponto. Será que, como o advogado faz e a testemunha delega, a declaração do testemunha não vai ter mentira?
Essa é a grande crítica, que a declaração de testemunha pode ser um bando de mentira. Bem, eu discordo disso pelo seguinte: se a testemunha mentir numa declaração, fica muito mais fácil você desmascarar do que se ela mentir em depoimento. A testemunha mente em depoimento e você não consegue, você pode antecipar quais são as mentiras que algumas mentiras que a testemunha vai fazer. E aí você contrapõe com o documento. Mas é humanamente impossível você antecipar todas as possíveis mentiras que a testemunha vai fazer. Agora, se ela mentir num depoimento escrito, você vai fazer a sua declaração cruzada em cima daquele depoimento. Então você destrói aquela testemunha. Então mentir no depoimento escrito é mais grave, porque você está fazendo, além de perjúrio, falsa declaração, né? E é muito mais fácil você desmascarar. Então, quando eu faço uma declaração escrita com a testemunha, toda a minha preocupação é que aquilo seja absoluta verdade. Eu tenho uma preocupação imensa, não durmo à noite, no dia anterior, dizendo, será que o cara está falando mesmo a verdade? Eu acho que, no fundo, o advogado experiente garante a verdade melhor com uma declaração de testemunha do que num depoimento. Porque no depoimento você não controla que se a testemunha vai mentir e o advogado da outra parte também tem menos subsídios. Então eu gosto de declaração de testemunha, apesar de ser uma coisa muito controversa, porque muita gente não gosta porque diz que a testemunha vai mentir mais, né? Por isso que a declaração de testemunha tem que ser curta. Às vezes a pessoa faz uma declaração de testemunha de 20 páginas. Tudo que ela vai falar vai ser questionado. Por isso tem que ser curta e direta. Ela tem que chegar lá e fazer o gol, né? Porque se ela falar sobre 20 páginas, ela vai falar sobre um monte de coisa que não tem importância, então ela não vai ser lida. É aquele famoso, seja curto para ser lido. E ela vai estar abrindo janelas para ser questionada, né? E aí vamos entrar no cross-examination. Alguma pergunta, daquelas perguntas suas, alguma pergunta sobre inquirição direta de testemunha? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui atrás. É correto, adequado perguntar, por exemplo, para testemunha, você supõe que tal fato ocorreu, você acredita que tal pessoa está envolvida em determinado fato, pela experiência que essa pessoa tem na empresa, por exemplo, já estou há muito tempo na empresa, então acredito que sim, possa ter algum envolvimento da tal pessoa, ou que a empresa sabia, suposições, assim, basicamente. Suposições? Assim, vai ter protesto por suposição, né? Porque vai ser, se é hipotético, a resposta também é hipotética, né? Sim. O que não pode, assim, tanto para testemunha fática como para testemunha técnica, é você começar a, por exemplo, fazer interpretação de contratos. Às vezes as pessoas falam, o que você acha que esse contrato quer dizer? Se a pessoa não negociou o contrato, se for o negociador, tudo bem, você diz, você que negociou esse contrato, o que você queria que essa cláusula dissesse. Aí tudo bem, mas se for uma pessoa depois, vamos dizer, um executivo da empresa que estava executando o contrato, você não pode perguntar qual é a correta interpretação, porque é jurídico. Mas isso depende muito de como você faz a pergunta. Porque você pode perguntar o seguinte, quando você executava esse contrato, como você interpretava esse contrato? Normalmente, se for um cross-examination, a pergunta seguinte mas você fez isso que é contra a sua interpretação, não é? Aí você dá um cheque na pessoa, né? Se você achava que o contrato era assim, por que você fez assado? Aí sim, mas interpretação contratual, como também, às vezes as pessoas gostam de falar de danos, dizendo, fez isso, aí dá um chute de número. Isso aí não tem credibilidade nenhuma. Eu falei protesto ali, isso aí não tem... O advogado da outra parte também pode fazer pergunta para a tua testemunha? Pode, que é o cross-examination. É aí que a gente vai chegar. No vídeo de hoje, falaremos sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Chama-se de inquirição cruzada, ou cross-examination, quando o advogado inquire a testemunha indicada pela outra parte.
A testemunha tende a ser mais hostil. A finalidade da inquirição cruzada é desacreditar a testemunha, obter confissões, confrontar a testemunha com prova desfavorável. Na inquirição cruzada, a técnica é especialmente importante. As perguntas devem ser fechadas para que a testemunha não fale livremente sobre o caso. As perguntas devem ser precisas para que, em conjunto, demonstrem a narrativa que o advogado quer construir. A forma mais simples de compreender a técnica é acompanhar um exemplo prático. O caso, como vimos em vídeos anteriores, discute uma cláusula de interpretação ambígua. A requerente afirma tratar-se de um contrato com preço fixo. O advogado da requerida, por outro lado, precisa demonstrar que a interpretação da cláusula comporta a variação do preço. Vejamos a sua estratégia. Bom dia, senhora Carolina, tudo bem? Então, a senhora acabou de afirmar que a premissa da negociação era de que o preço do contrato era fixo, certo? Sim, certo. Então, na sua concepção, era um preço que não variava. Sim, certo, preço fixo. Esse contrato foi todo negociado com o representante da requerente, certo? Sim, a gente conversou bastante antes de assinar o contrato. Conversaram inclusive sobre o preço, não? Não me lembro. Bom, caso a senhora não se lembre, eu tenho aqui a cópia de uma conversa no WhatsApp entre a senhora e o representante da requerente, em que vocês tratam especificamente do preço do contrato. A senhora se lembra dos termos dessa conversa? Não me lembro exatamente quais eram os termos. E a senhora não se lembra, então, de ter conversado sobre exceções à regra de que o preço seria fechado? Não me lembro exatamente, realmente tem muito tempo. Mas vocês conversaram, e nesse documento a senhora pode ver que ele lhe propôs que o preço do contrato pudesse aumentar conforme a variação no preço dos insumos. A senhora se recorda da sua resposta? Não, tem muito tempo, eu não me lembro. Bom, a senhora concordou, desde que os preços que variassem para cima pudessem também variar para baixo. A senhora não se lembra disso? Era uma conversa anterior ao contrato. Perfeito, muito obrigado. Não tenho mais perguntas, tribunal. O advogado conseguiu demonstrar o seu ponto sem que a testemunha apresentasse o seu caso. Ele fez perguntas fechadas, sim ou não, certo ou errado, lembra-se ou não. Eram perguntas sempre pontuais e específicas. O mais importante é que o advogado não fez. Ele não fez perguntas cuja resposta ele não sabia. Ele não argumentou o caso. Ele fez perguntas sobre fatos que eram benéficos ao seu cliente. Vamos ver agora a hipótese do advogado fazer perguntas abertas a uma testemunha hostil. Vejam o que acontece. Boa tarde, senhora Carolina, tudo bem? Só me fala uma coisa, as partes não negociaram uma exceção à regra geral de que o preço seria fixo, é isso? Não que eu me recorde. Olha, mas a gente tem um documento nos autos que diz exatamente o contrário. Eu já disse que eu não me recordo. Vem cá, esse documento que tem nos autos, ele fala isso claramente, fala que é uma exceção à regra de que o preço seria fixo. Não é, então isso não é um demonstrativo de que essa cláusula do contrato possui uma exceção? Não. Acho que o que importa é a redação da cláusula. E a cláusula diz, o preço é fixo. Mas olha só, a senhora fala do contrato, mas a cláusula é muito clara quando ela fala das variações dos insumos e ela deixa ela de fora do preço. A redação é muito clara, não estão incluídos no preço. Se não estão incluídos no preço, é para o preço variar. A senhora não concorda com isso? Não, eu discordo totalmente. A cláusula diz, o preço é fixo. Isso é essencial para a nossa empresa. Mas como a senhora vai falar aqui do que é essencial se a senhora acabou de falar para a sua advogada que a senhora não lembra de nada das negociações? Olha, eu não me lembro da negociação. Isso não quer dizer que eu não me lembre do contrato e nem da lógica da minha empresa. Você entendeu? O que aconteceu nesse exemplo foi um abandono da finalidade da inquirição. O advogado argumentou o caso e gerou um bate-boca com a testemunha. Ele perdeu a chance de fazer perguntas sobre os fatos relevantes. Veja que o advogado tentou demonstrar o mesmo ponto usando o mesmo documento do outro vídeo. Mas ao fazer perguntas abertas e argumentativas, ele abriu espaço para que a testemunha falasse aquilo que apenas a beneficiava. Inquirição cruzada não é fácil. O advogado precisa de domínio absoluto dos fatos. O tribunal arbitral interromperá. A outra parte fará objeções. O advogado tem que estar preparado com jogo de cintura, flexibilidade e muito conhecimento dos fatos. Em resumo, a técnica da inquirição cruzada requer perguntas curtas e diretas, perguntas fechadas em tom afirmativo para gerar resposta sim ou não, perguntas baseadas em documentos dos autos, separação das perguntas por tópicos para evitar vai e volta. Não pergunte de pronto, vai bordeando até chegar lá, conduza, e aí pergunte. Quando o ponto estiver feito, pare. Por outro lado, seguem 6 dicas do que não se deve fazer. Não faça perguntas longas. Não faça perguntas abertas. Não faça perguntas cujas respostas você desconheça.
Não faça perguntas irrelevantes. Não brigue com a testemunha. Deixe a testemunha brigar com você. Não pense que está em filme de tribunal. Tenha modos e boa educação. Vale também as seguintes dicas a serem repassadas às testemunhas, seja na inquirição direta, seja na cruzada. Não minta. Não chute. Se não souber, diga que não sabe. Se não entendeu a pergunta, peça para repetir. Ouça a pergunta. Pense antes de responder. E ponha as respostas em contexto. Esse foi o vídeo sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página no Facebook. Primeiro para desmoralizar a testemunha, né? Porque ela vai lá falar, ela vai ter acabado de falar coisas favoráveis à outra parte, você tem que desmoralizar. Mas a desmoralização não é desmoralização ad hominem, dizendo críticas pessoais. Você tem que achar inconsistências para dizer, olha, é todo um jogo de xadrez de você achar contradições para dizer, olha, ela falou isso porque é ligada a outra parte, ela não tem credibilidade. Não pela pessoa dela, mas pelas inconsistências, dizendo, isso tudo é um depoimento preparado, tanto que o que ela está falando não é consistente com a prova dos autos. Então você tem que fazer, por isso que eu digo que o advogado tem que ter o domínio absoluto, porque você tem que cotejar o que a testemunha fala com os documentos autos, para dar o checkmate dizendo, não é confiável. Segunda coisa que você faz, você vai nas questões que são incontroversas e que são negativas, para a testemunha confessar. Porque a testemunha não é a parte. De certa forma, a testemunha é imparcial. Então, se você for chegar no mínimo denominador comum, a testemunha vai concordar com você. E aí você deixa registrado, olha, a testemunha concordou com o meu ponto. Até a testemunha da outra parte concordou no meu ponto. Então é importante arrancar das testemunhas as confissões sobre as questões que ela não tem como falar de maneira diferente. Terceiro ponto é confrontar a testemunha com a prova desfavorável, que é o checkmate, né? É o WhatsApp que o advogado fez, quer dizer, ele fala uma coisa que o preço é fixo, mas ela mandou uma mensagem dizendo que o preço é variável. Ali você faz a prova a seu favor, porque a testemunha confrontada com um documento que lhe é favorável, ela não tem como mentir. E ela vai começar a fazer uma confissão ou contar a história de uma maneira mais neutra, né? Aí você tem regras de ouro para preparar a testemunha. Como é que você prepara a sua testemunha para enfrentar um cross-examination que a outra parte vai tentar desmoralizá-la e confrontá-la? Primeiro, a questão de falar a verdade, porque se não falar a verdade, ela vai ser confrontada de maneira ainda mais rápida. Em segundo lugar, ok a testemunha não se lembrar, é o não chute. Isso é super importante, porque boa parte das contradições que as testemunhas fazem não são porque a testemunha esteja de má fé. O ser humano, isso é outra coisa psicológica do ser humano, por isso falou dos psicólogos, né? A pessoa tenta agradar. Então a testemunha, todo ser humano tenta agradar e todo ser humano tenta passar uma imagem positiva. Então quando você faz uma pergunta para alguém, a pessoa tenta buscar uma resposta. Só que a audiência não é lugar para a testemunha dar resposta daquilo que não sabe. A audiência não é prova oral. Então, boa parte dos furos que as testemunhas não é porque estão de má fé, mas sim porque elas se acham obrigadas a responder. Então, é super importante você dizer na preparação, olha, se você não se lembra, não se lembra. Pelo amor de Deus, não responda porque você não se lembra, porque a testemunha vai chutar, vai falar besteira, e aí vai dizer, olha, a testemunha está mentindo. Regra número 3. Ouça a questão. Pode parecer uma regra boba, né? Mas é muito comum que a testemunha esteja nervosa e não ouça a questão e responda uma coisa diferente. Até e aí, ou ela não entenda, né? É importante a testemunha ouvir a questão e, se ela não entender a questão, ela pedir para responder.
Pedi para repetir. A testemunha fica acuada, porque é um momento de tensão, e às vezes tem você começa a perguntar A para a testemunha, ela responde B. Qual é o problema? Em primeiro lugar, ela perde credibilidade, porque fica parecendo propaganda política, né? Você pergunta, deputado, você não roubou? Eu disse, mas eu fiz escola, eu fiz... Aí dizendo, peraí, se o sujeito não está respondendo é porque está enrolando. Então, quando a testemunha não responde a questão, ela perde credibilidade. Em segundo lugar, ela pode começar a falar de coisas negativas, ela sai dos trilhos. Então é super importante a testemunha ouvir a questão, e é impressionante a dificuldade das pessoas em ouvir. Então é um exercício, dizendo, ouça antes de responder. E pensar antes de responder também, né? Pause. A importância da pausa. Isso é uma dica prática que você não sabe o quão importante é. Fale para a testemunha parar antes de responder. Até eu brinco que você tem que fazer um exercício de meditação. Você inspira, segura, expira e aí responde. Por quê? Eu não sou professor de yoga, sou professor de direito. Mas o que eu falo para a testemunha é o seguinte: tem vários motivos, e é super importante a pausa. O primeiro motivo é o seguinte: existe uma sequência das perguntas. Se você vai respondendo rápido, você dá um ritmo daquilo, aquilo fica agradável. Se a testemunha para antes de responder, ela quebra e o cross-examination fica chato. O objetivo do cross-examination é seja chato. Você não quer o cross-examination da sua testemunha divertido. Você não quer o law and order para dizer, você matou sim e eu quero ser algemado. Você quer ganhar. Então é importante que o cross-examination, a melhor coisa que pode acontecer é um cross-examination de testemunha chato. Então a testemunha não precisa responder rápido. Ela tem que ser chata. Segundo, existe um limite de paciência dos árbitros. Você não consegue fazer um cross-examination por 4 horas, 5 horas. Então, quanto mais tempo você demorar para responder, mais o árbitro vai estar com vontade no banheiro e vai dizer, acaba com isso aí que eu estou com fome, eu quero tomar café. Então, quer dizer, quanto mais você usar o tempo, a testemunha seja lenta e respirar, melhor. Terceiro motivo, um pouco mais nobre. Você poder fazer protestos contra perguntas inadequadas, né? Se a testemunha sai respondendo, pode ser perguntado o maior absurdo do mundo. Se ela já saiu respondendo, você não vai conseguir parar, porque ela já respondeu. Então a testemunha tem que pausar. E quarto, mais importante, ninguém consegue responder de bate-pronto uma resposta pensada. Se você responde bate-pronto, você responde mal. Então, o problema é que a testemunha tem uma convicção errada. Eu digo que a cadeirinha da testemunha deve ter um aquecedor, aquilo é uma chapa, né? Que ela fica incomodada com aquele negócio. Então ela quer acabar logo, mas diz, não adianta, o advogado vai passar 2 horas, 2 horas e meia ali te fazendo pergunta. Quer você queira, quer não. Se você sair respondendo rápido, aí mesmo que ele vai fazer mais perguntas. Então você não vai sair da chapa quente respondendo rápido. Então, se acostuma com a chapa. Pensa que aquilo é uma sauna. E aí você vai e se preocupa não em acabar com aquilo logo, se preocupa em responder direito, em responder bem. E para responder bem, a própria coisa de ser pausado ajuda, porque ninguém com esse negócio de meditação, mas é verdadeiro, né? Se você equilibra a sua respiração, você se acalma. Se a pessoa sai respondendo rápido, ela vai estar mais nervosa e vai até se confundir, né? E a última, que não apareceu, mas contextualize as respostas. O que é isso? É a questão do fato ruim contra o fato bom.
você não muda o fato, quer dizer, a testemunha não vai mudar o fato ruim, mas ela tem que saber juntar o fato ruim com os fatos bons. Então, vamos dizer, pegar o exemplo ali que eu estou falando para a testemunha, que da mensagem do WhatsApp de situações excepcionais. Ela podia ter dito, sim, mas está dito aí, estava escrito ali, mas na redação final ficou diferente. Aquilo era só uma negociação. Isso é importante você ensinar a testemunha a contextualizar, porque a testemunha confrontada com um fato ruim, ela congela e aí nem consegue explicar. Na maioria das vezes tem explicação. Por isso que eu digo que o trabalho de treinamento de testemunha para cross-examination é um trabalho quase reptiliano de dizer, olha, se lembra da coisa boa, se lembra da coisa boa, se lembra da coisa boa. Então, quando te perguntar para coisa ruim, você responde a coisa ruim, você não pode mentir, e se lembra da coisa boa. Você confronta o fato negativo com o fato positivo, né? E como é que é a técnica quando você pergunta no cross-examination? Em primeiro lugar, perguntas curtas e diretas, né? A pior coisa que o advogado pode fazer no cross-examination é começar dizendo, bem, aqui aconteceu isso, aquilo, outro, e sabe por quê? Porque o ato vai cortar e diz, não pergunte. Ele vai ser começado a ser cortado pelo coelho. Mais do que isso, se a pergunta for muito longa, uma testemunha malandra vai poder responder uma coisa diferente, que a gente brincou do coisa do político, corta para os dois lados. A testemunha malandra pode, de propósito, responder alguma coisa. Se perguntar uma pergunta imensa, que não é clara, a pessoa responde outra coisa. Se você faz uma pergunta, é verdade que você concordou no e-mail que ia variar o preço? Uma pergunta dessas, se ele responder laranja, banana, dizendo, peraí, não foi isso que ele perguntou, eu pergunto de novo, não é verdade que naquele WhatsApp você concordou com o preço? Uma pergunta dessa é impossível de você tergiversar, né? Então é por isso que é importante fazer a pergunta curta, direta, de preferência, pergunta fechada. O que é pergunta fechada? Uma pergunta que não dê, você não vai perguntar. Essa é a grande chave que a gente tem que virar entre a pergunta direta, entre a inquirição direta e o cross-examination. A inquirição direta você faz com que a pessoa fale. No cross-examination, você pergunta um ponto específico que não tem como a pessoa responder de uma maneira diferente. Então você não pode perguntar para uma testemunha em cross-examination como é que foi a negociação do contrato. Você tem que perguntar se não é verdade que você mandou uma mensagem dizendo que o preço ia variar. Não é verdade que você negociou o contrato do WhatsApp? Não é verdade que você, quando negociou, você mandou uma mensagem dizendo que podia variar? Não é verdade que logo depois você mandou uma minuta de contrato com a cláusula tal? Então, não é de se presumir que aquela redação ambígua tenha sido influenciada pela sua mensagem? Vocês estão vendo a pergunta direta. Você não vai perguntar, tem que ser sobre fato. Aí vai dizendo, e se a testemunha fugir? Por isso que o advogado tem que ter a coisa direta, porque para cada pergunta direta que você faz, você precisa ter documento, aí é coisa prática. Nas minhas perguntas, eu estava na audiência de hoje com 100 páginas de perguntas. Mas o que eu faço? Não é 100 páginas de perguntas, mas eu tinha 100 perguntas, para cada pergunta eu tinha um documento. Então, das duas umas. Eu passei 6 meses de preparação para a audiência. Você usa os 4 meses mesmo. Não é possível que você use os 4 meses. Eu tinha, para cada pergunta, eu tinha um documento. Para cada pergunta direta. Então, se o sujeito... negasse... Se o sujeito nega, eu mostro o documento. Eu disse, mas o documento não está dizendo isso? Então, aí o sujeito não tem como fugir. Por isso que a pergunta tem que ser direta. Porque se a pergunta for aberta, ele fala sobre outra coisa. Se a pergunta for direta, ele não tem como fugir. É importante separar as perguntas por tópico. O que eu estou dizendo? Você está contando uma história.
Então, seguindo, como é que foi pré-negociação do contrato, como é que foi o contrato, como é que foi depois a execução, como é que o contrato foi rescindido. Se você vai fazendo perguntas sobre questões e misturando para frente e para trás, aí fica igual Game of Thrones com 7 reinos, você não sabe quem morreu, quem está vivo, quem ganhou a guerra. Você precisa separar por tópicos para a pessoa estar acompanhando, primeiro cronologicamente, porque você está contando uma história, e por assunto. Vamos dizer, lucros cessantes, rescisão contratual, reequilíbrio econômico do contrato. Se você vai passando de um assunto para o outro, você fica confuso para o árbitro. Primeiro, fica confuso para o árbitro acompanhar, e segundo, a testemunha malandra, ela vai e responde sobre outra coisa. Então, a separação por tópicos é super importante. Você tem sempre essa ideia de desmoralização, confissão, mostrar a prova. E aí é o seguinte, eu conduza e pergunte. O que é isso? Você não vai perguntar direto sobre sua pergunta matadora, sobre o e-mail que você confessou que o contrato é variável. Você vai... Porque aquilo é muito chocante. Assim, se você contou a história, ela tem um prólogo e um clímax. Você não tem aquela cena de batalha em filme de super-herói na primeira cena. Você tem que contar a história. Então você vai tendo que conduzir para... Por quê? Para o árbitro começar a ter interesse, e aí você dá a bomba. E dizendo, você negociou o contrato, você participou da negociação do contrato. Você é um negociador, sim. Estou contando a história. Você fez a primeira minuta, né? Sim. Você trocava mensagens com minuto, sim. Você conversou inclusive por aplicativo. Sim, você está contando a história. Coisas que o sujeito não pode negar. E aí você diz, não é que você mandou uma mensagem dizendo que o preço era variável? Você chegou ao clímax. Mas para chegar ao clímax, você tem que ter o crescendo. Você tem que atrair o interesse. E aí você faz o ponto. E é o seguinte, quando o ponto está feito, você para. Eu sempre falo para os advogados mais novos do time, eles são, quando a testemunha fala aquela besteira, eles sempre cutucam querendo fazer uma pergunta a mais. Não, você marcou o gol, recua. Porque no momento que ela falou a besteira, acabou, muda de assunto. E aí, vamos para o próximo ponto. Porque a testemunha fala besteira e não é burra. No momento seguinte, ela percebeu que falou besteira. Você tem que rapidamente mudar o assunto, porque ela vai querer corrigir. E se ela quiser corrigir que você está falando de outra coisa, vai ficar na cara que não tem credibilidade. Então é importante dar um pouco a menos. O que você não pode fazer? Você não pode fazer perguntas longas. Por quê? Porque perguntas longas, a testemunha e o árbitro não vão entender a pergunta e a testemunha vai poder fugir, né? Não faça perguntas abertas. Não faça pergunta cuja resposta você desconheça, né? Isso é super importante, quer dizer, principalmente para a testemunha da outra parte. Não arrisque. Ele pode chegar, se você fizer a pergunta, ele pode dar um show em cima de você. Não faça perguntas irrelevantes, que muitas vezes o próprio cliente tem algumas picuinhas, né? Pergunta sobre isso, pergunta sobre aquilo. Se aquilo você tem um tempo de atenção do árbitro. O árbitro não consegue prestar atenção, como todo ser humano. Nós também não conseguimos prestar atenção durante muito tempo. Então você tem que focar no que é importante. Não brigue com a testemunha. Deixa a testemunha brigar por você. Isso é super importante. O advogado não deve ser... Esse negócio de filme de tribunal está errado. Porque quando você é agressivo com a testemunha, você perde a credibilidade. A testemunha não gosta do advogado da outra parte. A testemunha vai ser agressiva com você. Se você for gentil e simpático com a testemunha e ela ser agressiva com você, olha só a questão da empatia. Quem é empático e quem é antipático. Por isso que muitas vezes o advogado brasileiro fica influenciado com essa questão de filme de tribunal, mas não é a nossa cultura.
Logicamente, quando a testemunha está enrolando, aí você vai para o árbitro e fala, olha, doutor, olha a pergunta aqui. Mas você não confronta com a testemunha, deixa a testemunha confrontar você. O pior é quando a testemunha está fora no árbitro, né? Que de vez em quando acontece. Eu já vi várias vezes a testemunha, porque o árbitro entra, porque a testemunha não percebe direito como é que funciona. Aí ela fala alguma besteira e chega o árbitro rasgando. Mas o árbitro é imparcial, mas realmente a testemunha falou alguma besteira, o árbitro chega rasgando e a testemunha chega e briga com o árbitro. Aí você tem que, por isso eu sempre pedi para a testemunha, olha, tem aqueles 3 na frente? Se ele te fizer a testemunha, agradece, trata bem, por pior que seja a pergunta. E é o seguinte, não, volta. Se a testemunha também é o seguinte, tem testemunha, assim, a gente não ganha todas. Tem testemunha que é brilhante, da outra parte, né? Que só tem coisa ruim para falar de você. Essa testemunha, você tem que desistir, você não pergunta dela. Às vezes até uma pressão do cliente dizendo, você faz pergunta para fulano. Fulano só tem para falar mal de você. Com razão. Então é o seguinte, essa testemunha você não vai conseguir fazer nada, a não ser, é muito difícil as pessoas entenderem. Essa testemunha, você não vai extrair nada de bom. Eu já pesquisei sobre testemunha. Então essa testemunha vai falar coisa ruim para você e deixa para lá. Porque quanto mais eu perguntar para essa testemunha, mais ela vai te ferrar. Então a testemunha que não é confrontável, a melhor coisa que você tem que fazer é deixar ela ter o mínimo possível de tempo. Essa testemunha você não pergunta. O cross-examination é obrigatório, não, né? Não, você pode simplesmente, tem certas coisas você pode simplesmente deixar. Até porque se você pergunta, a outra parte tem a resposta. Tem a repergunta. E aí pode ficar mais complicado mesmo. A questão de impugnação de testemunha já falei, né? E aí chegamos aí na repergunta, que você tem normalmente o direito à repergunta em cima da pergunta que foi feita. Então você tem a repergunta, é difícil você fazer a repergunta com antecedência, né? Porque você não sabe o que a testemunha vai falar. Mas você pode já imaginar alguns temas delicados que outra parte vai propor e você ter algumas coisas do fato bom, né? Aliás, é super importante no seu treino com a testemunha fazer o cross-examination simulado. Então você fazer as perguntas difíceis para... Não só você começa as perguntas que você vai fazer, como também fazer as perguntas difíceis. E aí você já tem... Mas aí não vai estar preparadinho, bonitinho, mas você já tem algumas 3 ou 4 outras perguntas dizendo, se eu falar sobre isso, o sujeito faz uma redução de dano. Então essa é a repergunta. Não, só é feito baseado nas perguntas do cross-examination. Alguém falou bem aqui que às vezes, justamente porque se a situação estiver muito ruim, é melhor nem fazer o cross-examination, porque ainda vai dar a repergunta para outra parte. Acho que era isso, como é que a gente está em... Perfeito, tem 12h30. Olha, é uma grande honra estar dando essa aula para você. Fico super feliz de você estar em preparação. Vocês fizeram aquele curso em São Paulo, agora aqui em Brasília. É uma nova era da arbitragem. Vocês vão se divertir muito, vão ter muito trabalho. Não. Obrigado.